África, um continente onde a própria vida se move ao ritmo de um antigo e imutável compasso. Mas este palco é governado por um elenco de titãs, uma irmandade de rivais conhecida por aqueles que aqui caminham com respeito e medo, como os Big Five. Eles são a própria encarnação do poder, da resiliência e do instinto primordial de sobrevivência. Cada um é um guerreiro por direito próprio, ora uma força invisível, ora uma tempestade furiosa. Da paciente espreita à carga frontal, não há trégua para os fracos. Aqui, qualquer encontro pode ser o último. Eles são mais do que símbolos, são os escultores desta terra. Os seus rastros abrem caminhos, os seus chamamentos definem os seus silêncios. Ergam-se, são lendas escritas na própria terra que dominam. E neste mundo sem compromissos, quem realmente reina supremo. Sob o pôr do sol dourado da África, uma criatura emerge das sombras. É o leopardo africano. Não são o maior felino do continente, mas possuem uma potente combinação de força e agilidade que impõe respeito a todas as criaturas próximas. O leopardo macho é um paradoxo de poder, uma fita de músculos que se estende por até 2 metros, mas raramente pesa mais que um homem. É uma criatura construída não para a massa pura, mas para uma eficiência devastadora. As fêmeas, por outro lado, são mais esguias, pesando entre 28 e 60 quilos e medindo cerca de 56 a 63 centímetros de altura. Esta diferença reflete uma característica conhecida como seccionalidade ou dimorfismo sexual, um processo evolutivo que ajuda cada gênero a desenvolver-se para realçar o seu papel específico na sobrevivência. À medida que a luz se filtra pela copa, o manto dourado do leopardo é adornado com as suas icônicas rosetas pretas. Estudos indicam que os seus padrões não são meramente para camuflagem. Eles também revelam como esta espécie se adaptou a hábitats específicos em toda a África. Os leopardos em florestas tropicais tendem a ter manchas menores e mais densas para se camuflarem nas sombras, enquanto os das savanas têm padrões maiores. Toda a sua estrutura corporal é uma obra-prima da biologia, compacta, mas imensamente poderosa, com ombros e pernas musculosos. Embora curtas, as suas patas são incrivelmente fortes, permitindo-lhes escalar troncos de árvores verticais, enquanto ainda seguram presas pesadas nas suas mandíbulas afiadas. É comum ver um leopardo arrastar um antílope pesando o dobro do seu próprio peso para uma árvore. Este não é um ato de bravata, mas uma estratégia de sobrevivência. Ainda mais surpreendente é a sua vasta adaptabilidade. Das selvas da África Central às altas e rochosas montanhas do Quênia, a mais de 4.800 metros, esta espécie pode ser encontrada na maioria das regiões subsaarianas. A capacidade de prosperar numa tal variedade de ambientes hostis faz do leopardo africano um dos grandes felinos mais amplamente distribuídos na Terra. Ao contrário dos leões que dependem de alcateias ou dos búfalos que encontram força nos números, o leopardo africano trilha um caminho diferente, silencioso, solitário, mas devastadoramente eficaz. Essa solitude não nasce da necessidade, está na sua natureza. Os leopardos não vivem em alcateias. Cada indivíduo detém o seu próprio território. Um estudo recente revelou que a sua dieta é incrivelmente variada, dependendo da região ecológica que habitam.
Em áreas com abundância de antílopes ou javalis, esses animais tornam-se alvos principais, mas eles também caçam mais de uma espécie: macacos, répteis, aves, peixes e insetos. Mas o que realmente define a sua destreza na caça não é apenas o que caçam, mas como caçam. Ao contrário de predadores que perseguem com velocidade ou atacam com força bruta, o leopardo espreita como um fantasma, aproximando-se do seu alvo. Eles movem-se até estarem a apenas cerca de 5 metros de distância antes de lançarem um salto preciso. Uma única mordida na garganta ou na nuca rapidamente sufoca a presa, terminando a sua luta. Este método ajuda o leopardo a conservar energia, uma vantagem crucial para um caçador solitário. Observações no Parque Nacional Kruger mostram que a maior parte da caça ocorre do anoitecer até o amanhecer. Este comportamento ajuda-os a evitar confrontos com competidores mais poderosos. Os leopardos também possuem visão noturna excepcional e audição aguçada. Biologicamente, a sua taxa de sucesso na caça não é excepcionalmente alta, sendo de apenas cerca de 38%. Biologicamente, a sua taxa de sucesso na caça não é excepcionalmente alta, sendo de apenas cerca de 38%. Eles nem sempre vencem, mas sabem quando atacar e quando recuar. Mais importante ainda, sabem como manter o que conquistaram. Nas selvas de África, leopardos e leões não são aliados, são rivais naturais. Um estudo em Sabi-Sand revelou que os leões são responsáveis por até 22% das mortes de leopardos adultos, principalmente através do roubo de comida ou da caça aos filhotes. Os leopardos, por sua vez, evitam o conflito direto. Retiram-se para florestas densas, operam principalmente à noite e usam as suas habilidades de escalada para esconder comida no alto das árvores. A taxa de retenção de uma refeição depois de a arrastar para uma árvore é tão alta quanto 85%, em comparação com apenas 42% se deixada no chão. No entanto, os leões podem sentir uma carcaça muito rapidamente. Um leão macho localizou a árvore onde o leopardo havia escondido sua presa. Ele tentou escalar a árvore para roubar o prêmio. O leopardo subiu rapidamente para os galhos mais altos, ciente de que o leão poderia realmente alcançar a carcaça. Embora os leões possam escalar em algumas situações, eles não são escaladores naturais. O leopardo soltou um rosnado suave e rapidamente puxou a presa mais para cima, observando cuidadosamente de cima. Por um momento, o rei da savana é reduzido a um lutador frustrado, o seu poder inútil contra o mundo vertical. Derrotado não pela força, mas pela física, ele retira-se para as sombras, a sua dignidade real momentaneamente ferida. Curiosamente, a vantagem do leão não está apenas na força da alcateia. É também uma questão de tamanho. Um filhote de leão recém-nascido pesa quase o dobro de um filhote de leopardo. Eles também são criados por várias leoas juntas. Mas uma mãe leopardo está sozinha. É por isso que, ao proteger os seus filhotes, uma leoparda se torna uma guerreira feroz. Ela frequentemente esconde seus filhotes em fendas de rochas ou cocos de árvores e os vigia constantemente, pois a taxa de sobrevivência deles nos primeiros anos é de apenas cerca de 50%. Os leões caçam filhotes de leopardo não por fome,
mas como estratégia para limitar a competição futura. Se um filhote de leopardo sobreviver ao seu primeiro ano, as suas chances de sobrevivência aumentam dramaticamente, atingindo 80 a 90% na idade adulta. Mas como adultos, enfrentam um novo desafio: a sobreposição territorial. Se um leão descobrir um leopardo no seu domínio, uma perseguição é quase certa. O leão será o primeiro a perceber que, embora o leopardo seja frequentemente superado, nunca desapareceu. Ele sobrevive através da adaptação, paciência e estratégia. Entre todas as espécies, o leão é reverenciado como um rei, mas nos Big Five é apenas um membro do grupo. Leões machos têm um comprimento corporal de 1,6 a 2,1 metros. Leões menino. É uma declaração orgulhosa. Este é o nosso território. Mas este rugido é mais do que um aviso. É também um chamado de conexão, guiando os membros da alcatéia em segurança para casa. Escondido dentro do tufo da cauda, há uma estrutura dura em forma de espinha na ponta, um mistério anatômico cuja função ainda não é totalmente compreendida. No passado, os leões vagavam pela África, Ásia e Sudeste da Europa. Hoje, restam apenas cerca de 20 mil a 25 mil leões africanos. Os seus habitats ideais são vastas savanas e campos, com acácias que abrigam gnus, búfalos africanos e várias espécies de antílopes. Ao contrário de qualquer outro grande felino, os leões são sociais, vivendo em grupos chamados alcateias, uma estrutura social única no mundo felino. Cada alcateia consiste tipicamente de 1 a 7 machos adultos, que são frequentemente irmãos ou indivíduos que formaram uma coligação. Eles partilham a responsabilidade de defender um vasto território, por vezes abrangendo centenas de quilômetros quadrados. Rodeando esta coligação de machos, estão de 5 a 15 leoas relacionadas. Elas são o núcleo principal da alcateia. São principalmente responsáveis pela caça, criação dos filhotes e preservação da linhagem. Uma marca distintiva dos leões é a sua clara divisão de papéis. As leoas realizam cerca de 85 a 90% da caça. Grupos de 3 a 7 leoas executam estratégias coordenadas. Algumas emboscam pela frente, enquanto outras rodeiam pelos flancos. Esta estratégia é particularmente eficaz contra presas grandes como gnus, zebras ou o búfalo africano. Um estudo da Pantera e da Universidade de Oxford descobriu que pequenos grupos de 3 a 7 indivíduos têm as maiores taxas de sucesso na caça. Estatísticas também mostram que leoas com fortes laços sociais têm 30% mais probabilidade de viver mais tempo do que as do búfalo africano. As leoas têm mais probabilidade de viver mais tempo do que aquelas que são solitárias. Enquanto isso, os leões machos, embora menos envolvidos na caça, desempenham um papel crítico no controle do território e na reprodução.
Quando uma nova coligação assume o controlo, pode ocorrer infanticídio na alcateia. Eles eliminam os filhotes não desmamados dos machos anteriores. Este comportamento, embora aparentemente cruel, reflete uma estratégia biológica para maximizar a disseminação dos seus próprios genes. Curiosamente, as alcauteias nem sempre se movem como uma única unidade. Elas podem dividir-se em subgrupos menores. Este modelo é conhecido como uma sociedade de fisão-fusão, uma estrutura social flexível que permite aos leões adaptarem-se mais eficazmente às mudanças ambientais. Pesquisas no Parque Nacional Kruger mostram que os leopardos perdem entre 38% e 50% das suas presas para necrófagos, sendo os leões os principais culpados. Os leopardos frequentemente evitam áreas com sinais de leões e usam árvores altas e falésias para evitar confrontos diretos. Um leão macho avista um leopardo com a sua presa numa árvore em decomposição. O leopardo ainda não tinha conseguido mover a presa para um galho mais alto. A capacidade de escalar em leões difere entre os sexos. Os leões machos têm dificuldade em subir a galhos altos. O seu peso elevado torna difícil manter o equilíbrio. As suas jubas não são apenas pesadas, mas também estorvantes, obscurecendo a sua visão e facilmente se emaranhando em galhos baixos. Que pena do leopardo! Não pôde fazer nada além de observar de cima. Quanto ao leão, embora não pudesse subir mais alto, encontrou o que queria, uma porção da presa deixada para trás pelo leopardo. Se na situação anterior o leão macho parecia inflexível, a leoa, a principal impulsionadora das caçadas, é quase tão hábil a escalar quanto um leopardo. Um leopardo tinha caçado com sucesso um jovem impala e o havia levado para uma árvore alta como costuma fazer. Mas duas leoas avistaram-no e subiram rapidamente. Talvez esta árvore estivesse dentro do território da sua alcateia. Um confronto irrompeu. Talvez a leoa não tenha vindo apenas para roubar a refeição. Ela também estava enviando uma mensagem ao leopardo de que ele não pertencia ali. Após algumas tentativas de aproximação, a leoa optou por deixar o leopardo em paz e desceu, rosnando de frustração. Mas ter uma refeição roubada por um leão ainda é melhor para um leopardo do que ser cercado por uma alcateia inteira. Tal encontro desigual foi registrado. 12 leões contra um único leopardo macho. Eles cercaram o leopardo e começaram a exauri-lo. O contra-ataque mais feroz do leopardo foi deitar-se de costas e usar as suas garras afiadas para arranhar qualquer leão que tentasse mordê-lo. Mas isso não abrandou a alcateia. Um por um, eles se aproximaram e atacaram incessantemente.
Inevitavelmente, a força do guerreiro solitário começa a diminuir. O círculo aperta, e sob o peso da alcateia, uma vida de furtividade silenciosa é extinta por um rugido de dominância coletiva. O objetivo desses confrontos nem sempre é garantir comida. Uma explicação é eliminar um rival ou afirmar controlo sobre o território. A refeição favorita do leão são os ungulados, mas, dentro dos Big Five, há apenas o búfalo africano. Um único leão não consegue derrubar um búfalo africano sozinho. Precisa de pelo menos um aliado. No entanto, as coisas nem sempre correm bem. Para caçar uma presa 3 ou 4 vezes o seu próprio peso, um leão frequentemente precisa mobilizar toda a alcateia. As leoas cercaram a presa por todos os lados, sempre a esquivar-se quando o búfalo investia. Empurrou as costas do leão e ajudou o seu amigo a levantar-se. A missão agora era proteger a traseira ferida do búfalo e encontrar um caminho para escapar. Uma leoa saltou para as suas costas e mordeu, abrindo caminho para quase 10 outras investirem. O búfalo gritou em desespero. Mas a leoa não desistiu. O búfalo foi virado de costas, expondo seu pescoço vulnerável. Mais de 10 leões o cercavam. Mas então, de repente, pararam e dispersaram. Com ajuda, o búfalo ferido levantou-se novamente. O seu corpo estava agora coberto de feridas. A interrupção reacendeu a determinação da alcateia. Eles morderam as suas pernas e costas até que ele finalmente colapsou de vez. Só então a alcateia reivindicou a sua refeição. Quando uma alcateia é muito pequena, os búfalos africanos adultos não são um alvo fácil. Um estudo descobriu que o coração de uma leoa representa apenas 0,57% do seu peso corporal, em comparação com 0,45% nos machos. Se não conseguirem segurar a garganta, é muito difícil derrubar um búfalo. Agora, a leoa está pronta. Agora vamos explorar o único ungulado dos Big Five. Sob o sol brilhante da savana, há uma criatura cuja presença irradia uma autoridade natural. Este é o búfalo africano, ou búfalo do cabo. Um bovino selvagem construído como uma fortaleza móvel, pesado mas imensamente orgulhoso.
Na natureza, eles não são predadores, mas possuem um poder sobre o qual até os leões devem pensar 2 vezes. Eles medem de 0,9 a 1,7 metros de altura ao ombro, têm mais de 3 metros de comprimento e os machos adultos pesam cerca de 680 quilos, por vezes até 900 quilos. As fêmeas são mais leves, tipicamente entre 408 e 590 quilos. Com tanta massa, um único olhar revela os músculos poderosos ondulando sob suas peles escuras. A cor da sua pelagem também conta uma história. Os bezerros recém-nascidos frequentemente têm pelo castanho avermelhado, que escurece para preto ou castanho escuro à medida que amadurecem. A cabeça de um búfalo está quase sempre curvada, não apenas para pastar, mas como um estado de constante vigilância. O búfalo africano vaga pela África subsaariana, desde as vastas planícies do Serengeti até as esparsas florestas da África Central. Eles não conseguem sobreviver longe da água, precisando beber diariamente para regular a sua temperatura corporal e metabolismo. A sua dieta principal consiste em ervas altas e ásperas, plantas que muitos outros herbívoros evitam. Um búfalo de 680 quilos come cerca de 15 quilos de erva por dia. Esta ingestão não só sustenta o indivíduo, mas também ajuda a gerir a vegetação local. Seu papel ecológico estende-se para além do de um herbívoro. Os búfalos africanos ajudam a moldar a estrutura da vegetação e são uma fonte crucial de alimento para predadores como os leões. Muitos outros herbívoros optam por permanecer perto de manadas de búfalos, aproveitando este escudo vivo contra os inimigos. A peste negra. Esse é o nome que os locais e exploradores experientes usam para o búfalo africano. Não pela cor da sua pelagem, mas pela sua natureza feroz e força indomável. A força deste búfalo não reside apenas na sua estrutura massiva, reside na forma como vivem, nunca sozinhos. Eles são um símbolo do espírito de rebanho, da disciplina e de uma conexão inquebrável. Uma manada de búfalos africanos pode variar de algumas dezenas a mais de 1000 indivíduos, estruturados em unidades familiares. Dentro da estrutura da manada, os machos desempenham um papel único. Touros jovens de 4 a 7 anos, ou aqueles com mais de 12, frequentemente formam grupos de solteiros. Esta clara separação ajuda a minimizar conflitos internos e permite que a manada funcione eficazmente sob a liderança de fêmeas experientes. Para além da sua capacidade de luta, é notável que uma manada de búfalos africanos não se mova sem rumo. A sua direção é frequentemente decidida através de uma forma de votação natural, onde as fêmeas adultas expressam consenso através de gestos específicos. A característica mais reconhecível do búfalo africano é o seu enorme par de chifres. Nos machos adultos, os chifres grossos curvam-se para baixo a partir do topo da cabeça.
Na base, os chifres fundem-se num escudo ósseo com mais de 5 centímetros de espessura, chamado chefe, boss, um capacete natural. A distância entre as pontas dos chifres pode exceder 1 metro, e em casos raros pode atingir mais de 1,5 metros. E esses chifres podem arremessar um leão se ele ousar aproximar-se de uma manada furiosa. Uma manada típica da peste negra tem entre 50 e 500 indivíduos. Este número naturalmente ultrapassa o de uma alcateia de leões. Em áreas ricas em recursos, como o delta do Okavango, no Botsuana, as manadas podem chegar a 1000 ou mais. Uma alcateia de leões confrontou-os na planície aluvial. Até os leões jovens devem aprender a nadar através das zonas úmidas. Caso contrário, correm o risco de serem pisoteados pelas patas do búfalo africano. Por outro lado, os bezerros de búfalo são frequentemente alvo de leões. Uma mãe búfalo deve proteger o seu bezerro e sinalizar para pedir ajuda aos touros da manada. Quando ameaçada, especialmente quando um bezerro está em perigo, a manada não hesita em contra-atacar. Mas, nos Big Five, não são apenas os leões que ameaçam os bezerros de búfalo. O leopardo, um mestre da noite, é também um perigo formidável. Os búfalos do Cabo têm uma visão diurna bastante boa. Um leopardo solitário geralmente não vale o esforço de ser afastado. No entanto, ao cair da noite, a sua visão diminui significativamente. Isso cria uma oportunidade para um leopardo se aproximar furtivamente da manada, sob a cobertura da escuridão. Aproveitando o caos enquanto a manada de búfalos do Cabo se dispersava ao avistar um predador, o leopardo conseguiu capturar um bezerro. Durante o dia, se um leopardo por acaso cruzar o caminho de uma manada de búfalos, nem pensaria em parar. Se a manada o perseguir, o leopardo pode subir a uma altura que o búfalo não consegue alcançar. Ele então espera, observando um momento de desatenção da manada para fazer a sua fuga. O que dá ao búfalo africano o seu apelido, a peste negra, não é a sua estrutura social, mas a sua reação ao perigo. Eles são conhecidos pelo seu temperamento agressivo, comportamento imprevisível e instintos defensivos extremamente poderosos. Mesmo ao enfrentar elefantes, o maior membro dos Big Five, eles nem sempre recuam. Elefantes da savana e búfalos do Cabo são frequentemente encontrados juntos em áreas com água e erva abundantes. Mas durante a estação seca, quando a água se torna escassa, os elefantes tendem a dominar, forçando os búfalos a mudar os seus horários de beber. No entanto, o búfalo africano tem uma presença própria. Um elefante pode afugentá-lo, mas não com força. Um elefante usou a sua tromba para afastar o búfalo, mas o búfalo recusou-se a mover-se. O elefante então levantou a perna e deu um coice na cabeça do búfalo. Foi imediatamente recebido por uma cabeçada dos chifres grossos e pesados do búfalo. Noutra ocasião, quando um elefante afastou um búfalo, o búfalo virou-se e encarou o elefante. Estava claramente insatisfeito. Ao ver a peste negra manter a sua posição em silêncio, o elefante recuou e ficou imóvel até o búfalo finalmente partir. Mas isso significa que o elefante da savana está seguro? Ou é tímido? Vamos descobrir! Maior do que todos os outros membros dos Big Five combinados e o maior animal terrestre da Terra, o elefante da savana move-se pela savana como um sábio colossal.
Os machos adultos podem atingir até 4 metros de altura e pesar mais de 10 toneladas, o equivalente a um caminhão de 6 rodas totalmente carregado. As fêmeas têm um tamanho mais modesto, medindo cerca de 2,6 metros de altura e pesando de 2 a 3,5 toneladas. A característica mais proeminente no seu corpo é a tromba, uma verdadeira maravilha biológica. Composta por mais de 150 mil feixes musculares, não contém ossos, mas é forte o suficiente para levantar objetos que pesam até 350 quilos e delicada o suficiente para apanhar uma única folha. A tromba é também uma ferramenta essencial para a sobrevivência. Em climas áridos, uma única inalação pode aspirar até quase 15 litros de água. E com os 2 dedos únicos na ponta da sua tromba, um elefante pode agarrar, torcer, puxar ou arrancar casca como um artesão habilidoso. São as suas presas, que são incisivos alongados que podem ser usados para segurar o elefante. As presas, que crescem ao longo das suas vidas, são tanto armas como ferramentas versáteis. Atingindo comprimentos de mais de 3,3 metros e crescendo até quase 18 centímetros por ano, estas presas são usadas para escavar em busca de água, arrancar cascas e sinalizar idade e status. As suas orelhas são outro exemplo de design biológico sofisticado. Não são apenas grandes e em forma de mapa de África, mas também estão cheias de vasos sanguíneos que ajudam a regular a temperatura corporal. As orelhas também aprimoram a sua audição, permitindo-lhes detectar frequências de infrassom abaixo de 1 kHz, que podem viajar por quilômetros. Sua pele cinzenta com cerca de 2,5 centímetros de espessura e profundamente enrugada ajudam-os a reter umidade, atuando como um casaco natural que os protege do sol quente e dos insetos. O elefante da savana não está ligado a um único tipo de habitat. Ele é encontrado em mais de 23 países subsaarianos. Em locais áridos, como o deserto do Namibe, eles podem viajar mais de 190 quilômetros numa única noite para encontrar água e sobreviver até 4 dias sem beber. Eles são uma parte essencial do ecossistema. Ao pastorear, desbastar florestas e criar trilhas, os elefantes moldam a paisagem. Em termos ecológicos, são conhecidos como uma espécie-chave, um elo crítico que ajuda a manter o equilíbrio em todo o ecossistema. Olhando mais profundamente para a vida do elefante da savana, não é apenas o seu tamanho imenso que nos surpreende. É a sua notável inteligência e a complexa estrutura social matriarcal que preservou por séculos. Cada manada de elefantes é uma comunidade matriarcal unida, liderada por uma matriarca, a fêmea mais velha e experiente. Na sua memória estão as rotas de migração, poços de água escondidos e terras férteis ao longo das estações, preservados como mapas vivos. As outras fêmeas da manada, geralmente suas filhas e netas, formam uma unidade social estável, nutrindo, protegendo e ensinando coletivamente os jovens. Enquanto isso, machos jovens com cerca de 12 a 15 anos deixam a manada na adolescência, embarcando numa vida solitária ou juntando-se a grupos de solteiros. No centro deste comportamento inteligente e emocional está um cérebro enorme,
pesando mais de 5 quilos, o maior de qualquer animal terrestre. Com um córtex altamente convoluto e até 257 bilhões de neurônios, 3 vezes mais do que um cérebro humano, os elefantes podem processar informações complexas com uma precisão incrível. Regiões cerebrais associadas à memória e emoção, como o hipocampo e os lobos temporais, são particularmente bem desenvolvidas, formando a base para a sua extraordinária memória espacial. Uma matriarca pode lembrar-se da localização de um poço que ainda retém água após anos de seca, levando toda a sua manada centenas de quilômetros para encontrá-lo. Além da memória espacial, eles conseguem reconhecer centenas de indivíduos, tanto elefantes quanto humanos. Um elefante maltratado por uma pessoa pode lembrar-se daquele rosto por décadas e reagir de acordo se encontrarem novamente. A memória não é a sua única força. Eles foram observados a resolver problemas, um sinal claro de pensamento que vai além do instinto. Eles usam galhos para se coçarem ou espantar moscas, e até trabalham juntos para cavar buracos mais profundos ao procurar água. Em experimentos de campo, elefantes cooperaram para puxar cordas ou manipular objetos estranhos para alcançar um objetivo. Mas o que realmente surpreende os cientistas é a profundidade da imagem de um elefante. A imagem de um elefante é a profundidade da vida emocional de um elefante. Um bezerro ferido é confortado com toques suaves da tromba pela manada. Quando um membro da manada morre, os outros reúnem-se silenciosamente em redor do corpo, acariciando os ossos e as presas com as suas trombas, como se estivessem a dizer um adeus final. Anos depois, a manada pode retornar ao mesmo local, como se para prestar as suas homenagens. Para manter uma sociedade tão rica emocionalmente e coordenada, os elefantes desenvolveram um sistema de comunicação multicamadas. Eles usam frequências de infrassom abaixo do limiar da audição humana, para enviar mensagens pelo ar e pelo solo, alcançando distâncias de até 10 quilômetros. Estas vibrações não são apenas sentidas pelas orelhas, mas também são ouvidas através das solas dos seus pés, que contêm sensores sísmicos extremamente sensíveis. Além do som, eles usam a linguagem corporal, batendo as orelhas para avisar ou mudando a postura para sinalizar intenção. Uma descoberta recente em 2024 revelou que os elefantes podem chamar-se uns aos outros pelo nome. Eles usam sons específicos para se referir a membros individuais da manada e respondem com precisão quando os seus nomes são reproduzidos para eles. Nos Big Five, o leão pode ser o maior adversário do elefante africano. Os leões tipicamente evitam elefantes adultos e raramente caçam os seus filhotes. Mas quando a comida é escassa, nada é impossível. Os elefantes têm uma das gestações mais longas e complexas entre os mamíferos. O período de gestação de um elefante africano é de cerca de 22 meses. Uma elefanta geralmente dá à luz apenas um filhote a cada 4 a 6 anos. No Parque Nacional Chobe, um momento emocionante foi registrado. Uma elefanta-mãe foi em busca de água com os seus filhotes gêmeos. De acordo com grupos de conservação, apenas cerca de 1% dos nascimentos de elefantes são de gêmeos.
Na natureza, esse número é ainda menor, cerca de 0,5%. A alcateia de leões o cercou, esperando para emboscar de múltiplas direções. Estavam famintos. Os 2 bezerros permaneceram perto da mãe enquanto se moviam. A mãe tentou protegê-los enquanto se mantinha vigilante de todos os lados. A mãe procurava freneticamente pelo seu bezerro capturado, mas o resto da alcateia havia atacado o que restava. No momento desolador, a mãe foi forçada a tomar uma decisão para salvar o que ainda tinha. Ela não podia perdê-los os 2. Mas os leões só podem desafiar um elefante africano solitário, não uma manada inteira. Um confronto incrivelmente tenso foi registrado. Uma manada de elefantes africanos passou por um grupo de leões. A manada de repente tornou-se agressiva. Os seus rugidos, misturados com o pó rodopiante, fizeram os leões recuarem. Ao se aproximarem da margem do rio, a manada descobriu 10 leões alimentando-se de um búfalo. Seja por empatia pelo animal caído ou por algum instinto profundamente enraizado, a manada começou a mover-se rapidamente em direção ao mar. Os leões responderam com rosnados de aviso, mas a matriarca avançou, dispersando a alcateia e levantando o búfalo sem vida. Era tarde demais. Percebendo isso, a matriarca levou a manada embora, lançando um olhar complexo e atormentado para trás. Quando um leão está sozinho, não é páreo para um elefante. Uma leoa a descansar perto de um poço de água avistou um elefante a aproximar-se. Sem tempo para fugir, ela escondeu-se atrás do poço de água, esperando passar despercebida. O elefante provavelmente a viu enquanto bebia, mas permaneceu calmo. Então, ele expirou água com a sua tromba, assustando a leoa para uma retirada apressada. África, um continente de gigantes, e entre eles uma criatura que carrega a assinatura do próprio tempo. Este é o rinoceronte. 2 espécies distintas, o rinoceronte branco e o rinoceronte negro, partilham esta terra. Mas os seus nomes são uma história de incompreensão. Na verdade, ambos são de um cinza-pedra. O nome branco é uma corruptela da palavra holandesa veid, que significa largo.
uma descrição perfeita da sua boca. Os lábios largos e quadrados do rinoceronte branco são uma ferramenta especializada para pastar as ervas curtas da savana. É um ceifador vivo, movendo-se com a cabeça baixa, inteiramente focado na abundância aos seus pés. Eles frequentemente vivem em pequenos grupos, uma estrutura social simples, mas eficaz nas vastas pastagens. O seu primo, o rinoceronte negro, evoluiu por um caminho diferente com um menu completamente distinto. Embora menor, pesando em média entre 998 e 1.497 quilos, ele possui um instrumento único. É o lábio superior pontiagudo e preensil, uma adaptação notável e hábil. Este lábio age como dedos ágeis, arrancando delicadamente folhas e brotos frescos. É o mesmo lábio superior do rinoceronte branco, mas é mais bonito, e o lábio inferior tende a ser mais característico do seu brilho preto. Rinoceronte vermelho é um arrasto castanho acastanhado e tem uma cor mais assustadora e vibrante. Montes de estrume estrategicamente colocados servem como marcos no mundo de cheiros. A urina é também uma assinatura que transporta informações sobre idade, sexo e até prontidão reprodutiva. Para uma criatura que é largamente solitária, a comunicação remota é uma chave para a sobrevivência da espécie. Cada dia segue um ritmo antigo ditado pelo sol e pelas exigências do instinto. Quando o calor africano se torna implacável, um ritual essencial deve acontecer: o banho de lama.
Eles procuram preciosos poços de água, cobrindo-se com uma espessa camada de lama para aliviar o calor. Mas este revestimento de lama não é apenas para arrefecer. É também um escudo contra insetos e o sol. A sua pele grossa e enrugada, embora aparentemente invulnerável, é altamente sensível aos elementos. Uma vez seca, a lama forma uma segunda armadura perfeita para o longo dia que se avizinha. Um gigante gentil, mas formidavelmente equipado para a sobrevivência. Um verdadeiro ícone da vida selvagem africana. Entre os Big Five, a luta pela sobrevivência é sempre feroz, mas nenhum animal sofreu perdas como o rinoceronte. Eles são classificados como criticamente ameaçados, com menos de 28 mil indivíduos restantes no final de 2023. A África do Sul sozinha registrou 499 rinocerontes caçados ilegalmente em 2023, um número que, felizmente, diminuiu para 420 em 2024. Elefantes também perdem cerca de 10 mil a 15 mil indivíduos anualmente para o comércio de marfim. Leões e leopardos, embora não sejam caçados ilegalmente na mesma escala massiva, enfrentam conflitos mortais com humanos e as pressões do comércio ilegal, fazendo com que seus números diminuam. No entanto, o ano de 2024 marcou um ponto de viragem. Um estudo confirmou que a desqueratinização de rinocerontes pode reduzir o risco de caça ilegal em notáveis 78%, um procedimento realizado em mais de 2.200 indivíduos. No Parque Nacional Zakuma, a tecnologia de vigilância ajudou a garantir que nenhum elefante tenha sido caçado ilegalmente desde 2016. Para leões e leopardos, o uso de cercas elétricas e tecnologia de sensores ajudou a reduzir conflitos. Os búfalos do Cabo também são mais bem protegidos através de um monitoramento dedicado de doenças. Tecnologia e comunidade estão a unir forças, criando um escudo protetor para os Big Five.
Cada pequena ação contribui para um todo muito maior. Protegê-los é proteger o nosso planeta partilhado.